as boas-vindas, né? Então, professora Elba, suas considerações iniciais, para a gente já dando início, até que o secretário esteja presente ali, a gente já finaliza as apresentações com a entrada dele. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite à equipe da Cefim, principalmente, que tem estado conosco nessa jornada. Acho que ontem mesmo eu estava aqui relembrando, né, o quanto era difícil esse diálogo com a Cefim alguns anos atrás, e eu até falei que até me emociono de estar aqui nessa segunda semana de ICMS com esse diálogo. Acho que eu falei isso com o João Paulo essa semana. Nós que somos contadores mais antigos sabemos o longo caminho que foi chegar até aqui, nessa grande parceria, nesse novo diálogo que a Cefim tem com os profissionais de contabilidade. Então, assim, é muita felicidade de estarmos aqui reunidos nesse terceiro dia. Então, muito obrigada, Cefim, e a todos os profissionais que se fazem presente nesta sala esta noite. Sejam bem-vindos e nosso muito obrigada a todos. Realmente é bem surpreendente, uma satisfação enorme, né? Ter todo o staff da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia conosco e sempre colaborando com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado, né? Sempre à disposição, sempre disponível aí para os nossos eventos, para as sugestões que propomos, tanto a coordenadoria quanto a secretaria, os secretários sempre são bem disponíveis para conosco. Em especial o Emerson, também nem se fala, tem o Emerson, quando a gente precisa, está sempre ao nosso lado, é um parceirão de longa data já com o Conselho, né? Então, bem bacana. Será que o secretário já conseguiu acessar? Ou ele está resolvendo alguma coisinha, né? Chegar aí conosco. Então, Emerson, nesse momento, se você quiser fazer as considerações suas, iniciais aí também, fazendo até que o secretário acesse, e a gente vai dando seguimento aí das boas-vindas ao público nosso. Estamos com 90 pessoas na sala. Eu acredito que o Luiz já está na sala, nosso secretário, né? Então, acabou de aparecer. Tá presente aí. Boa noite, secretário. Boa noite, Zé Cláudio, tudo bem? Boa noite a todos, bem. Boa noite, Corinthians, Valdir. Tive um delay aí para entrar pela questão de achar a senha, mas resolvido. Tranquilo, sem problema. Então, eu vou continuar fazendo a pré-inicial aqui, secretário. Aí, no final das coisas, eu já passo a palavra ao senhor, e aí a gente já começa aí sem mais delongas. Ok. Então, dar as boas-vindas a todos, boa noite, né, a todos. Aí somos os contadores do nosso estado de Rondônia, as contadoras, não só do estado de Rondônia, secretário, nós temos hoje, nesse formato que nos apresenta hoje, o Brasil praticamente todo fica conosco aqui na nossa sala. Então, além do estado de Rondônia, em peso está presente, temos aí também diversas outras cidades do nosso Brasil que conosco, prestigiando esse seminário de ICMS que temos iniciado desde a segunda-feira. Então, é uma satisfação imensa tê-los conosco, todo o staff, que eu estava comentando agora há pouco, Emerson, consegui trazer o staff maior da Secretaria de Finanças conosco aqui nesse nosso evento com o Conselho Regional de Contabilidade, uma satisfação enorme para a gente. Então, sejam todos bem-vindos, sintam à vontade, né? As perguntas, senhores, se tiverem por fazer, por gentileza, postarem ao chat e se identificarem para que a gente, no final, ali, nos 15 minutos finais, a gente tenha um tempinho para estar dialogando aqui com o secretário e passar essas perguntas para que ele possa estar aí corroborando conosco, tá bom? Então, nesse momento, Emerson, queira fazer suas considerações iniciais, por gentileza? Boa noite, presidente Cláudio. Boa noite, secretário. Eu cumprimento todas as presentes na sala. Para nós que somos contadores, né, e para mim que sou auditor, então eu devido essa dupla, essas duas personalidades muito fortes, porque eu amo a minha profissão, tudo que eu consegui na minha vida em termos de materiais profissional passa pela profissão de contabilidade. Quanto mais forte a gente vê a nossa profissão, mais orgulho eu tenho de ser contador, e sei que isso representa muito para muitas pessoas espalhadas por esse Brasil, muita gente dependendo de uma profissão, são muitos negócios dependendo de uma ciência, e isso é fundamental, porque por mais que a gente não goste de números, mas as empresas e as organizações precisam desse fator, né? Eu costumo dizer que
às vezes o combate à fome passa pela contabilidade. Lógico que nem todos têm essa visão, mas o nosso secretário tem essa visão. Eu conheci o nosso secretário mais de perto com a crise da Covid-19, foi chamado a compor o núcleo de controle e acompanhamento para tomada de decisões, e me surpreendeu muito, caros colegas, porque naquele momento eu vi que a Secretaria de Finanças e o Governo do Estado de Rondônia é um time extremamente técnico, que não moveu um tijolinho, né, nesse quebra-cabeça todo, se não fosse pautado em números. A gente virava final de semana, feriado, tarde, noite, secretária chamando a gente para reuniões e pedindo relatórios e cobrando números. Então, se o Estado de Rondônia tem a condição, e o Luiz vai explicar um pouco disso para a gente hoje, a condição financeira que nós temos hoje, a condição fiscal que nós temos hoje, está pautado nessa conduta técnica, tanto do secretário e a sua equipe, quanto do nosso governador, que confia na Secretaria de Finanças para poder tomar as decisões. De modo que o convite que eu fiz para o nosso secretário para estar com vocês hoje, conosco hoje, é para que vocês possam explorar dele, né, ter esse contato mais direto, já que é uma agenda muito difícil de um secretário, e poder explorar dele hoje, fazer todas as cobranças que vocês querem, ao tempo que, com certeza, ele vai mostrar para vocês como que a política econômica e tributária do Estado de Rondônia é conduzida nesse período. O Luiz Fernando, nosso secretário, é também auditor fiscal, então é um privilégio maior para todos nós. É um cara da casa, é um cara do corpo técnico da CEFIM, e que vai sair algum dia, vai deixar de secretário, mas vai continuar sendo auditor. Então, ele sabe o que está fazendo e conhece, tem o time na mão. Luiz Fernando, nosso secretário, fica à vontade para poder fazer esse bate-papo com os nossos amigos contadores. Obrigado, Emerson. Realmente, a profissão contábil ela é uma profissão que quem o desempenha com a sua capacidade, excelência e competência, primando pela ética, jamais fica desempregado no mercado, não só no Estado de Rondônia, mas em todo o Brasil. Então, aquele profissional que sempre privar pela competência real e ética, ele vai ter seu espaço. Com o tema Instrumentos de Política Tributária para Estímulo à Formação da Economia e Justiça Fiscal, o secretário Luiz Fernando, que está conosco nesse momento, tem a palavra e a sala é toda sua, secretário. Seja bem-vindo. Seu microfone está desligado. Tem que ver se não está mutado, né? João Paulo, dê uma verificada, por favor. Aí, liberou. Ok. Eu não estava autorizado a tirar do mute. Mas, assim, presidente Zé Cláudio, eu cumprimento a você em seu nome, cumprimento a todos os contadores aqui presentes. Quero cumprimentar também o nosso colega Valdir Santos, né, em nome do qual eu cumprimento os colegas do Fisco aqui presentes. O Emerson Boritza já falou um pouco aí da nossa caminhada, né, da nossa luta e o quanto precisamos realmente dar o melhor das nossas capacidades para enfrentar as crises que enfrentamos desde de março de 2020 para cá, né, com todas as incertezas que a pandemia trouxe a todos nós. E quanto à fala inicial do presidente José Cláudio de poder contar conosco aqui, que a CEFIM deu esse apoio, né, à Semana do Contador, nada mais justo, presidente, porque, afinal, nós também damos muito trabalho aos contadores, né? A gente toma uma série de decisões que afetam diretamente a vida de vocês, então é justíssimo que tenhamos também essa disponibilidade, quando chamados, para contribuirmos e alinharmos a nossa visão, né? Os contadores são os principais parceiros da CEFIM, da administração tributária no país, para superar, né, esse cipoal de normas, né, esse manicômio tributário que a legislação nos impõe, e nada mais justo que estejamos juntos, estamos na mesma trincheira, né, de buscar trazer para o país essa conformidade fiscal que gere condições de crescimento para as empresas, de embasar decisões acertadas, né, dos empreendedores do país e que isso tudo permita o financiamento das políticas públicas do Estado que retorne para a sociedade na forma de benefícios palpáveis e na forma de uma rede de proteção social que, especialmente nesses momentos de crise,
é muito percebida pela população, né? Então, o fato de nós estarmos trabalhando para garantir o compliance das empresas nos traz essa dimensão social que o Emerson Boritza deu uma pincelada ali, né? Nós também combatemos a fome, né? E cuidamos da saúde, e cuidamos da infraestrutura, e cuidamos da educação, e cuidamos da segurança, sempre que trabalhamos para que as empresas atuem com um nível de conformidade correto, adequado. E sabemos que os contadores são parte essencial nisso, né? De permitir um ambiente favorável ao crescimento dos negócios, favorável à justiça fiscal, favorável à organização dos processos, os controles, para a gestão financeira adequada das empresas, que se reflete numa gestão fiscal adequada do Estado. Então, é um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês esse tempo, né, de reflexão. A Semana do Contador tem sido um evento muito marcante, né? Estamos agora com 128 participantes, os números são sempre bastante expressivos, né? E a gente percebe que os contadores são muito ávidos pela busca de conhecimento, pela interação com o Estado, e isso tudo ajuda muito a construir políticas tributárias, políticas públicas que atendam aos anseios de toda a sociedade. Então, agradeço e vamos, então, conversar aqui sobre esse tema, né, que eu propus, dos instrumentos de política tributária como formas de fomentar, né, como instrumentos de estímulo à formalização da economia e promoção de justiça fiscal. Quando a gente pensa no nosso ideal de país, né, eu lembro da série que a Rede Globo produziu, né, do país que eu quero, né, os nossos desejos de país, tudo isso sempre nos fez pensar muito sobre qual é o Brasil com o qual sonhamos, né? E muitos brasileiros não conseguiram encontrar aqui a concretização de seus sonhos e buscaram realizar isso em outros países, né? Muitos dos nossos conterrâneos indo para os Estados Unidos, para a Europa, buscar oportunidades. E isso tudo nos faz pensar qual é o ideal de país que nós queremos viabilizar, né? Nós que estamos nessa trincheira aqui, nessa arena da conformidade fiscal, também temos um sonho de país. E eu acho que uma coisa que é comum a todos nós é um país em que haja geração de oportunidades, haja menor desigualdade, haja o respeito às leis, haja um ambiente de negócios que favoreça o crescimento econômico, porque é isso que gera oportunidades, é isso que gera redução de desigualdades sociais. Então, esse mundo do compliance, esse mundo da conformidade fiscal, do controle, dos números bem claros e que permitam o embasamento de decisões acertadas, é um mundo que é base para a formação desse país com o qual todos nós sonhamos, né? Um país em que as empresas, o empreendedor consiga oportunidades para empreender, consiga acesso às condições necessárias para o crescimento dos seus negócios, que ele gere empregos e que isso transborde em termos de qualidade de vida da população como um todo. Então, quando a gente pensa nessa relação que existe entre esse ideal de sociedade e o mundo tributário, o mundo fiscal, o mundo da contabilidade, a gente percebe que é preciso que haja esse cumprimento da legislação, que a legislação tenha comandos, tenha normas que sejam mais fáceis de serem cumpridas e que haja esse desejo genuíno da população, dos empreendedores, em fazer cumprir essas normas. Um ambiente em que todo mundo acata os comandos da legislação é um ambiente muito mais próspero, muito mais indutor do desenvolvimento econômico e de justiça social, de justiça fiscal, do que o contrário, um ambiente que todo mundo fique buscando meios de esconder o seu faturamento, de burlar o cumprimento da legislação, de tentar
a reduzir o seu custo tributário para ter uma vantagem competitiva no preço, para que consiga sobreviver enquanto empreendedor. Então, esse risco que nós temos de ter um ambiente em que se torne vantajosa a burla, a fraude fiscal, a omissão de receitas à tributação, isso tudo traz um custo social, um custo pesado para o próprio desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento econômico. Então, quando a gente pensou aqui em dar uma modernizada na administração tributária do Estado de Rondônia, quando fomos convidados pelo governador Marcos Rocha para assumir essa função de secretário de Finanças em Rondônia, nós pensamos o seguinte: como trazer para a prática da administração tributária esse ambiente mais favorável ao cumprimento voluntário das obrigações, a essa percepção das empresas, dos contadores, da sociedade como um todo, de que vale a pena ser correto, vale a pena formalizar os seus negócios, regularizar os seus negócios e caminhar de forma completamente alinhada com a legislação. Como é que a gente geraria essa percepção nas pessoas? Esse foi o primeiro grande desafio, né? De certa forma, também repensar o próprio paradigma com o qual a administração tributária sempre atuou. Porque, assim, uma primeira reflexão que eu queria levar aqui para esse nosso diálogo, para essa nossa discussão aqui, é essa. Por que as pessoas pagam os seus impostos? Por que as pessoas formalizam os seus negócios? Por que as pessoas cumprem as suas obrigações tributárias? Elas fazem isso por uma obrigação moral ou elas fazem isso por acreditarem que o Estado vai utilizar esse dinheiro para o bem comum, ou fazem isso com medo do constrangimento de uma multa, de uma penalidade, de uma atuação mais firme do fisco, né? Fazem isso porque entendem que é uma obrigação com as pessoas, com toda a sociedade que é beneficiada pelas políticas públicas, uma obrigação de lealdade com o seu concorrente, que também paga os impostos, o vizinho está pagando, eu também devo pagar. Enfim, o que estimula as pessoas a fazer esse cumprimento, né? As administrações tributárias no mundo, né, ao longo dos anos, especialmente há décadas atrás, quando foi formatado todo esse mundo dos impostos sobre o consumo, né, a estrutura geral do sistema tributário, sempre partiu de uma premissa em que considera que o contribuinte sempre irá buscar maximizar o próprio interesse e sempre que ele enxergar, com base num julgamento racional, que as chances do Estado detectar e punir um desvio, uma omissão, uma fraude, uma sonegação, sempre que ele detecta que o Estado tem poucas chances de detectar e punir, ele vai optar por buscar o próprio interesse, sonegar e cometer a evasão, porque isso gera vantagem econômica. Essa premissa sempre orientou as administrações tributárias no mundo a organizarem os seus serviços, buscando ampliar a sua capacidade de detectar e punir a evasão fiscal. Então, sempre foi o enforcement, né? a ênfase na nossa capacidade de punição, de detecção. Esse paradigma ele trouxe alguns problemas, né? A nossa legislação tributária, aliás, a nossa legislação como um todo, né? Ela parte da premissa de que é preciso ser muito rígido, porque se a gente não tiver barreiras ao cometimento de ilícitos, a tendência é que eles sejam cometidos. Ora, isso acaba gerando um ônus para a sociedade como um todo, um ônus de fiscalização, porque aí eu preciso investir muito pesadamente na fiscalização para garantir o cumprimento de tantas leis, de leis tão minuciosas e tão pesadas, né, para que os contribuintes cumpram. Eu tenho que investir muito nessa capacidade a ponto de tornar praticamente inviável
o custo para fiscalizar todas as empresas de forma simultânea seria muito alto. Então, eu faço isso por amostragem, escolho um, escolho o outro, mas é muito difícil você fiscalizar todo mundo nesse contexto. Então, por isso, a própria OCDE, os próprios países que discutem, né, essa questão da administração tributária no mundo, perceberam, né, o BIRD, o BID, enfim, diversos atores que atuam nessa discussão mundo afora, perceberam que esse paradigma, essa premissa, precisa ser mudada. Essa ideia do paradigma do crime, né, de que o contribuinte é um potencial fraudador e que a administração tributária tem que pautar suas ações para aumentar sua capacidade de detecção e punição, é um paradigma incorreto, ele não gera bons resultados para a sociedade. O paradigma que vem sendo adotado nas economias mais desenvolvidas, nas administrações tributárias mais bem-sucedidas, é o paradigma do serviço, em que o fisco considera que a maior parte dos contribuintes tende a cumprir suas obrigações tributárias se perceberem que os demais contribuintes também cumprem e que o Estado atua como um facilitador no cumprimento dessas obrigações. Então, as ações do enforcement, da detecção e punição, ficam reservadas para os maus contribuintes, para aqueles que se organizam, que nascem com a intenção de fraudar, que não é nem de longe a realidade da maioria das empresas, da maioria dos contribuintes. Então, foi essa mudança de paradigma, do paradigma do crime para o paradigma do serviço, que orientou os principais projetos da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, desde 2019, quando estamos buscando atuar de uma maneira que facilite o cumprimento das obrigações tributárias, em que a gente adote uma postura muito mais de orientação, de alerta, de dar oportunidades para a autorregularização, do que numa postura de repressão, de combate ao crime, em primeiro lugar, de tratar o contribuinte como sendo alguém mal intencionado em relação ao cumprimento das obrigações. Então, assim, é isso que a gente tem tentado gerar, e eu espero que vocês que estão ao lado dos contribuintes estejam percebendo que é esse o movimento, que é isso que a Secretaria de Finanças do Estado tem buscado fazer. E nós fizemos isso de forma inaugural com o programa FisConforme, que todos vocês conhecem, foi lançado em abril de 2019, em que nós buscamos estimular a autorregularização dos contribuintes, oferecendo a eles a notificação em relação às não conformidades detectadas nos cruzamentos fiscais, nos monitoramentos, né, dos dados eletrônicos, e dando oportunidade para a autorregularização. Então, desde abril de 2019, com o FisConforme, nós passamos a notificar muito mais do que antes, né? A gente antes fazia 10 mil notificações ano, hoje a gente faz 40 mil, 50 mil notificações ano, mas os autos de infração, a quantidade de empresas objeto de fiscalização, de DFE, de designação de fiscalização na empresa, é um número menor do que era antes, porque hoje a gente atua de forma mais pontual quando, de fato, existem indícios mais sólidos do cometimento intencional de fraudes, de ilícitos fiscais. Então, isso permite aos contribuintes perceber que, primeiro, o fisco, de fato, está fiscalizando mais gente, está fiscalizando o segmento inteiro. Então, se eu sou notificado para corrigir uma inconsistência na minha escrituração, o meu concorrente também vai ser. E isso gera uma percepção de, primeiro, risco subjetivo, ou seja, o risco de detectar, num cruzamento desses, ser constatado alguma inconsistência nos meus dados é maior, mas também uma percepção de que isso é uniforme, de que isso não está concentrado em uma, duas empresas, de que isso alcança todo o segmento daquele setor da economia e, portanto, se eu pagar e os demais pagarem, isso não vai gerar desigualdade nas condições de concorrência, não vai gerar desequilíbrio concorrencial, o que permite, então, que eu embuta no preço
das minhas mercadorias o imposto correto que deve ser pago, deve ser recolhido aos cofres do Estado. Então, essa é a visão que a gente tem buscado gerar, essa percepção que a gente tem buscado gerar nos contribuintes, nos contadores, para que esse cumprimento voluntário, para que essa autorregularização seja cada vez mais presente no dia a dia das empresas. E eu tenho ouvido dos contadores, né, desde da gestão lá de 2019, acho que era o Joelso, né, Zé Cláudio, agora com você, assim, a percepção de que isso é bem recebido pelo segmento dos contadores, né? Porque isso traz paz também para os contadores, né? É muito ruim quando a gente quando o contador precisa fazer a contabilidade de uma empresa com a missão de omitir, de burlar, de gerar alguma situação de desconformidade, porque isso traz risco para o próprio contador, né? Então, isso é muito ruim. Então, a gente tem, de fato, os contadores como grandes aliados, né, na condução dessa mudança de paradigma. Mas, assim, esse ponto do estímulo à regularidade fiscal, à conformidade fiscal, que foi o programa, que tem sido o programa Fisconforme, esse foi o primeiro passo dessa caminhada em direção a um ambiente de maior conformidade, de um ambiente de regularidade, porque esse ambiente é o que vai produzir essa justiça fiscal, esse equilíbrio concorrencial e o próprio crescimento da economia. Um segundo projeto que a Cefim também lançou, e esse mais recente, é o projeto, ou o programa Nota Legal Rondoniense. Esse é um projeto estratégico nosso que permitiu relançar o programa Nota Legal Rondoniense, que foi relançado agora no dia 20 de julho, né? Vai fazer agora um mês do seu relançamento. E o objetivo do programa Nota Legal Rondoniense é esse de colocar o consumidor como um indutor do cumprimento dessa obrigação de emissão dos documentos fiscais por parte das empresas. Quando a gente estimula o consumidor a fazer a emissão do documento, a pedir a emissão do documento fiscal, nós estamos ampliando muitas vezes a capacidade, a presença do fisco no cumprimento dessas obrigações. A Cefim não teria gente suficiente, não tem braços para estar presente em todos os estabelecimentos, mas o consumidor está presente em todos os estabelecimentos. E o programa Nota Legal Rondoniense tem esse papel. Lembramos nós que ele foi lançado originalmente lá em 2011, a partir de uma experiência bem-sucedida do Estado de São Paulo com Nota Fiscal Paulista. Nós fomos lá, estudamos a experiência, fizemos o programa aqui em Rondônia. Ele funcionou bem algum período, alguns anos, e depois começou a ter descontinuidade no pagamento dos prêmios aos consumidores, o que gerou descrédito, e acabou que o pagamento aos consumidores ele foi suprimido, pagamento de prêmios aos consumidores, e o Nota Legal Rondoniense foi mantido apenas com os créditos para as entidades sociais. O programa agora, no seu relançamento, em 20 de julho, voltou a pagar os prêmios para os consumidores pessoa física, num formato muito mais interessante, porque agora é um aplicativo de celular, em que o consumidor pode baixar o aplicativo, ele, quando fizer a compra com o documento fiscal em mão, com a nota fiscal de consumidor eletrônica, né, mais conhecida como cupom fiscal, ele lê lá o QR Code, né, abre o aplicativo, lê o QR Code e é direcionado para uma tela de doação, né, ele vê a leitura dos dados da nota e é direcionado para uma tela de doação de um valor fixo de 25 centavos por documento fiscal. Ele pode doar para uma entidade social, né, documentos fiscais acima de R$10, todos permitem que ele faça essa doação, e logo depois da doação, ele pode participar de uma raspadinha eletrônica. Ele é direcionado para a tela de um prêmio instantâneo, no formato de raspadinha lá, né, ele passa o dedo numa área cinza do celular, e a raspadinha permite que ele receba, que ele saiba na hora se ganhou um prêmio que vai de R$50 até R$500. E
além da raspadinha eletrônica, ele também participa, ele recebe bilhetes eletrônicos para participar de sorteios trimestrais de prêmios que vão de 5 mil até 20 mil reais. Agora, em setembro, vai de 5 a 15 mil reais, serão 3 prêmios, 5, 10 e 15 mil. E, em dezembro, 4 prêmios, 5, 10, 15 mil e 20 mil. Então, com esses incentivos, o que a gente espera é que o hábito de pedir nota fiscal, com ou sem CPF, volte a fazer parte do dia a dia das pessoas em Rondônia. Os consumidores, quando entrarem num restaurante, numa loja de roupas, no comércio de bairro ou no supermercado, eles sempre pensem em pedir a nota fiscal. O programa ele começou agora, tem ajustes a ser feitos, tem até uns bugs do aplicativo a serem corrigidos para permitir, por exemplo, a leitura, está faltando uma barra de rolagem lá para a leitura das notas que já foram capturadas. A gente deve incrementar a quantidade de prêmios para que mais pessoas ganhem. Enfim, ele foi lançado numa versão, num produto mínimo viável nesse primeiro momento, mas está sendo até aprimorado para que ele seja ainda mais divulgado, e que a gente espera contar também com a parceria do CRC, Views da Cloud, dos contadores como um todo, na divulgação desse programa. Porque com o sucesso da implementação do Nota Legal Rondoniense, o que a gente espera é isso, é que o próprio estabelecimento, qualquer loja, qualquer comerciante, perceba que, se ele não emitir a nota, ele vai perder venda, porque vai ter consumidor que vai querer a nota, ele não está emitindo, e aquela pessoa deixa de comprar naquele lugar e vai comprar em outro, porque ela quer a emissão da nota para receber o prêmio, porque ela percebeu benefícios nesse programa. Então, a ambição do programa é que a gente tenha aí, nos próximos 3 meses, 100 mil consumidores cadastrados utilizando o programa, até o final do ano, quem sabe uns 300 mil. Essas metas a gente está definindo agora de forma mais assertiva, mais técnica, mas a intenção é que ele, de fato, impacte as pessoas. E aí a campanha de mídia que virá em seguida e tudo mais vai tornar o Nota Legal muito presente no dia a dia das pessoas. Então, com isso, o próprio consumidor vai estimular essa formalização e regularização dos negócios em Rondônia. Então, começamos estimulando a autorregularização, né, dos contribuintes e ampliando, né, o uso dos dados, dos documentos fiscais eletrônicos para fiscalização e notificando, etc. O segundo projeto é o Nota Legal, em que nós colocamos o consumidor numa posição de demandar, de induzir a emissão do documento fiscal, de inibir a omissão, a não emissão do documento. Então, esse Nota Legal é o nosso segundo projeto nesse sentido. Um terceiro projeto, que deve ser lançado até o final de setembro, é o Cidadania Empresarial. O Cidadania Empresarial é um projeto que vai estimular a regularização e regularização dos pequenos negócios. Esse pequeno empreendimento que está ficando à margem aí da economia, né? O comércio de bairro que não emite a nota, às vezes o empreendedor até individual que está iniciando e que não regularizou, não formalizou a sua operação, nós queremos oferecer um conjunto de benefícios, um pacote de benefícios que estimule esse pequeno empreendedor a entrar para a economia formal, a regularizar o seu negócio. Como é que seria esse conjunto de benefícios? Estamos trabalhando a isenção de taxas de registro, de taxas de regularização, de vistoria, durante um período. Essa é uma das propostas do projeto que a gente está viabilizando com órgãos parceiros. Vamos também oferecer orientação e capacitação empreendedora junto com o SEBRAE. Nós queremos oferecer os serviços gratuitos para permitir a abertura da empresa, e nisso esperamos contar com o apoio do CRC, das faculdades de contabilidade, né? E, enfim, ter ações que já possam estamos colaborando, já estamos lá, secretário. Maravilha, já
já tá participando das discussões, né? E também... Já estamos no pleito com as discussões, toda a temática. Maravilha, maravilha. E, além disso, acesso a microcrédito, né? Então, junto com a CEDIA, o programa PROAMP, né? que viabiliza acesso a microcrédito orientado em parceria com as prefeituras para os microempreendedores. Então, com esse conjunto de benefícios, né? Isenção de taxa, cursos, orientação para a utilização para formalização e organização dos negócios, serviço gratuito de abertura de empresa, o acesso a microcrédito, a oferta de software gratuito para permitir a emissão da nota fiscal e controle de estoque, controle de faturamento, de contas a receber, software gratuito com essas funções básicas de controle. Já recebemos, inclusive, oferta de uma software house de Rondônia, oferecendo gratuitamente esses serviços para os microempreendedores que aceitarem esse convite para a formalização. Então, o projeto está ficando robusto, está ficando muito interessante, e a gente vai fazer diversas ações, começando pelas cidades maiores do estado de Rondônia, os principais polos, e depois descendo para cidades menores, em que a gente chega naquela rua de comércio mais distante, comércio de bairro, que tem muita gente atuando de forma informal ou irregular e oferecendo esse estímulo à formalização, né? Promovendo cidadania empresarial, com essa percepção, essa ideia de que ninguém nasce pequeno para ficar pequeno. Toda empresa nasce com a intenção de crescer. Empresas são organismos vivos, né? Como somos nós, seres humanos como um todo, são formados por pessoas e sempre nascemos com a intenção de crescer. E a empresa que está informal, ela não cresce. A empresa que está irregular, ela não cresce, porque ela não tem acesso a crédito, porque ela não consegue comprar nas melhores condições, porque ela não consegue organizar a sua operação de forma adequada, até porque, e você sabe melhor do que eu, dá muito trabalho você atuar de forma marginal. É muito difícil. Você tem que pegar a maquininha de cartão de crédito no nome da filha, do genro, da esposa, para poder não aparecer todas as vendas que você faz. Isso dá um trabalho enorme depois para juntar, para controlar o empréstimo de maquininha. Então, assim, é muito ruim para o crescimento do negócio uma operação que não funciona de forma regular. Isso é um impeditivo para o crescimento da economia. Isso impede geração de emprego, isso impede investimento privado dentro do Estado. Então, é essa visão que nos leva a buscar oferecer um caminho. A internet deu uma travada. Aí. São os probleminhas da tecnologia. Agora só um momentinho, quem sabe já volta. Enquanto nós nos deparamos com essas situações. Parece que foi só no dele, né? Isso, foi só no dele, provavelmente a internet por lá. É porque o nosso aqui é normal, todo mundo, né? Estou te ouvindo, na boa, aqui. Acho que foi só no dele mesmo. Só no dele, realmente. Aproveitar aí o intervalo, dar meu boa noite aí para o professor Zé Cláudio. Boa noite, coordenador. Boritza. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boritza, o delegado Valdir, o nosso decano das delegacias, hoje é o delegado mais longevo. Nós que somos crianças, entramos... Secretário voltou. Depois dele no físico. Então, fica meus cumprimentos a todos aí, inclusive ao secretário. Obrigado, Antônio Carlos. Boa noite, Antônio. Boa noite aos que chegaram depois. Minha internet deu um problema aqui, eu tive que alterar
Não, eu estava outro aqui ponto desde de as primeiras acesso. palavras, secretário. Ah, perfeito. Perfeito. Estava fazendo uma coisa rara, que é ser discreto. Poxa, obrigado pelo prestígio, meu querido coordenador da Receita. Isso me obriga a acordar amanhã às 6h30 para assistir a sua entrevista no Bom Dia Amazônia, né? Tá bom. Tá bom, obrigado. Obrigado pelos encargos que me impõe, tá? Como número 2. Tá certo. Então, eu falava do projeto Cidadania Empresarial, então, só para a gente não perder a conta, né? Fiz conforme, nota legal, e agora o Cidadania Empresarial, que vai ser lançado aí até o final de setembro, com essa visão de estimular o ambiente de negócios a uma formalização maior, porque isso é base para o crescimento das empresas, para o crescimento da economia, né? Ninguém nasce pequeno para ficar pequeno, e para que as empresas cresçam, tenham acesso a crédito, melhores controles, consigam focar a sua atenção no negócio e não no trabalho que dá esconder as receitas do fisco, né? Para que ele possa focar na gestão do negócio, é importante que ele seja formalizado e que a gente ofereça não apenas o estímulo para o momento de se formalizar, de abrir empresa, de registrar, de fazer inscrição estadual, mas que também seja contínua essa orientação, essa capacitação empreendedora, essa orientação para o uso do crédito, de maneira que a empresa consiga passar por esses primeiros meses, talvez anos, do início de uma operação em escala regular, formal, ele possa passar por isso até se consolidar e conseguir caminhar com menor dependência desse apoio externo para isso. Então, o projeto Cidadania Empresarial, que vai se tornar um programa permanente, ele tem esse foco, né, no estímulo à formalização e regularização dos pequenos negócios. E um quarto projeto, que também contribuirá para essa maior regularidade, esse crescimento dos pequenos negócios, e esse quarto projeto vai contribuir principalmente para a justiça fiscal, para reduzir a regressividade do sistema tributário, que é o projeto Imposto Mais Justo. Esse projeto ele é gerenciado pelo nosso querido Emerson Boritz, aqui, que é uma pessoa que tem se revelado um excelente gerente de projetos, né? Alguém que realmente se dedica com muita intensidade à concepção, a formatar ideias, a vencer obstáculos nessa discussão difícil que é o imposto mais justo, mas me dá muita segurança de que, na data prevista para o lançamento, que é o início de dezembro, a gente vai ter um projeto que vai servir de referência no país como uma experiência de tornar o ICMS menos regressivo. Deixa eu explicar, então, esse projeto que é o Imposto Mais Justo. Ele busca devolver para o consumidor que emitiu a nota fiscal, que pediu a nota fiscal com o CPF, esse consumidor, quando a gente fizer o cruzamento com o cadastro único dos programas sociais, né, do governo federal, que ele vai ser identificado como sendo o membro de uma família de baixa renda, na faixa de extrema pobreza ou de pobreza. Então, essa pessoa que emitiu a nota fiscal e está no cadastro único na faixa de extrema pobreza e pobreza, ele vai ter a devolução de parte do ICMS embutido nessa compra para que ele possa utilizar numa outra compra. O objetivo aqui é a gente adequar a carga tributária com a capacidade contributiva de cada cidadão. Eu acho que o conceito de regressividade tributária é alguma coisa que vocês aqui da área de contabilidade conhecem, mas eu vou me permitir detalhar um pouco isso, que é o fato, é a principal injustiça do sistema tributário, que é o fato de que quanto mais se ganha, quanto maior a renda, menos se paga imposto no país. Isso acontece porque a maior parte da carga tributária está concentrada
nos impostos que incidem sobre o consumo, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. Esses impostos que incidem sobre o consumo, eles representam a maior parte da carga tributária total, enquanto os impostos que incidem sobre o patrimônio e a renda são uma parte menor da carga tributária total do país. Então, o que acontece? Numa família de baixa renda, consome 100% do seu ganho, da sua renda. E ela, então, está sujeita a essa carga tributária maior. Ao passo que pessoas de maior renda, como elas não consomem toda a sua renda, não vai tudo para o consumo, uma parte vai para o patrimônio ou para investimentos, né, que ampliam a formação de renda, essas pessoas acabam tendo um peso menor na carga tributária total. Há estudos que apontam que famílias com renda de até 2 salários mínimos têm carga tributária total da ordem de 44%, mais de 40%, ao passo que pessoas com renda de mais de 20 salários mínimos têm carga tributária total em torno de 22%. Então, moralmente muito condenável que o sistema tributário seja um fator de aprofundamento de desigualdades, que é o principal problema da nossa sociedade. O sistema tributário ele tem essa injustiça no Brasil por conta dessa calibragem, dessa distribuição da carga tributária entre os impostos de consumo, patrimônio e renda, e isso já é consenso entre todos os especialistas da área tributária. Existem muitos estudos que indicam isso. E, para superar isso, só através da reforma tributária, só através de uma ampla revisão dessa distribuição de carga e da correção do funcionamento do sistema tributário no país como um todo, as questões relativas à não cumulatividade, que nunca foram enfrentadas. A gente sabe que o princípio da não cumulatividade é constitucional, mas, na prática, há dificuldades para se utilizar créditos de ICMS, isso tem um caminho muito tortuoso para se efetivar, tem dificuldades grandes com o custo de transação, o tempo gasto para o pagamento de impostos, né? Os relatórios do Doing Business, do Banco Mundial, acho que são bem conhecidos aqui nesse meio, nesse fórum, indicando que o Brasil tem uma posição muito ruim quando comparado com outros países do mundo em relação ao tempo gasto para o pagamento de impostos. A nossa posição no ranking mundial de 190 países do Doing Business é 104º, num ranking de 190. O 104º, olhando todos os aspectos de facilidades para fazer negócios no país, né? Aí inclui tempo de licenciamento, orientação, acesso a crédito, etc. Mas quando a gente olha especificamente o quesito pagamento de impostos, a nossa posição é 184º. Nós somos número 184 numa lista de 190. A gente está à frente, sei lá, de Guiné-Bissau, né, Burkina Faso, são uns países muito desestruturados que são piores do que o Brasil em termos da complexidade, do tempo gasto para o pagamento de impostos. Então, isso é muito ruim, a gente precisa reverter isso. Todas essas injustiças precisam ser corrigidas, a simplificação do sistema tributário precisa ser corrigida e a reforma tributária, uma reforma ampla, é o ambiente adequado para fazer isso. Mas, sendo muito realista, a gente acompanha aí as discussões, né, no Congresso Nacional. Ontem estava discutindo um primeiro quesito de reforma tributária, que é o imposto de renda, e a coisa não anda, não passa, e o ambiente político tende a ficar cada vez mais tensionado daqui para o ano que vem. Então, as chances de uma reforma tributária ampla acontecerem, eu hoje reputo como muito baixas. Mas a gente precisa manter essa discussão aquecida, a gente precisa questionar o fato de termos um sistema tributário tão complexo, tão pesado, e precisamos manter alta a temperatura, alta a quantidade de questionamentos a respeito disso, para que, quando o ambiente político permitir, a gente consiga fazer essa tão necessária reforma tributária, que tem um potencial enorme de destravar o crescimento do país.
Mas a reforma tributária, que seria o lugar ideal para, entre outros fatores, corrigir também o problema da regressividade, né, o fato de que pobres pagam mais imposto do que ricos no país, os projetos de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional já acolheram uma proposta, uma ideia, surgida a partir de uma tese de doutorado de um colega auditor fiscal lá do Rio Grande do Sul, Giovanni Padilha, em que se propõe justamente isso, para reduzir a regressividade da carga tributária, ao invés de tentar fazer essas concessões por produto, né, redução de carga por determinados produtos em função da essencialidade do produto, ao invés de fazer isso, que é uma coisa que não resolve o problema da regressividade, a tecnologia hoje nos permite identificar quem são os cidadãos com menor capacidade contributiva e devolver para essas pessoas essa carga que está embutida nos produtos que ele consome e que ele não deveria estar pagando. Então, a ideia do ICMS personalizado, que passa também por uma discussão jurídica, mas conseguiu construir uma tese muito sólida para isso, é que o imposto pode ser individualizado. A gente pode fazer o imposto em função da renda de cada cidadão. E a forma prática de se fazer isso hoje é, de fato, identificando quem são os cidadãos de menor capacidade contributiva, né, esses que estão nos programas sociais, no cadastro único dos programas sociais, e devolver para esse cidadão parte do imposto embutido nessas compras que ele faz. Como seria isso? Nós vamos identificar, né, pelo cruzamento das notas, as compras feitas em um determinado mês, a gente verifica quem são as pessoas que estão no CAD único que fizeram essas compras, isso vai gerar um crédito de ICMS que essa pessoa vai ter acesso num aplicativo de celular ou também consultando um site, uma plataforma web acessível pelo pessoal de assistência social, pelas próprias unidades da CEFIM, das prefeituras. Então, essas pessoas poderão identificar quais são esses créditos a que elas têm direito, seja no aplicativo de celular, seja procurando auxílio na rede de assistência social, e receberão uma espécie de cupom, um código de barras, em que ele pode ir até um supermercado, uma loja qualquer, apresentar esse código de barras, seja no celular, seja impresso, e isso gera um crédito para esse contribuinte, essa empresa, né, que está fazendo a venda, de forma que ela possa dar o desconto na hora da compra referente a esse crédito que lhe foi transferido. Então, a ideia é operacionalizar essa devolução na mesma forma de um programa de cashback, como várias lojas utilizam, por exemplo, a rede Americanas, as lojas americanas têm lá o AMI, né, que é um cartão, um programa de cashback, e vários outros lojistas, né, redes grandes, utilizam sistemas parecidos. Então, a ideia de devolver parte do ICMS para essas famílias até um determinado limite mensal, ela vai ser operacionalizada através de um programa, de um aplicativo de celular, em que a pessoa escolhe o valor que vai utilizar, ela recebe o crédito, escolhe o valor, gera um código de barras e, na hora que estiver passando no caixa, a pessoa do frente de caixa pode ler aquele código de barras e isso é entendido pelos sistemas das empresas como sendo um meio de pagamento, uma forma de pagamento que permitirá o desconto, né, daquele valor dentro da própria operação de venda no frente de caixa, e isso já está sendo construído junto com empresas, desenvolvedores, nós já temos conversas avançadas nesse sentido, de maneira que o projeto possa ser iniciado, a sua operação, no início de dezembro. Então, com isso, o que a gente espera? Como é que isso contribui também para melhorar esse ambiente de negócios, para estimular a formalização de empresas? Essa crédito, né, essa possibilidade de meios de pagamento disponibilizados para a população de baixa renda, a experiência tem demonstrado que ela impulsiona diretamente o consumo das famílias, né? O auxílio emergencial do governo federal
é prova disso, né? Como ele foi importante para o aquecimento do comércio, para o aquecimento das vendas no Brasil todo, e em Rondônia não foi diferente, quando o governo estava pagando auxílio emergencial de R$600, depois caiu aí para 300, 200, mas isso teve uma relevância muito grande para impulsionar o comércio. Então, o que nós esperamos que aconteça é que, com o ICMS, o Imposto Mais Justo, funcionando, essas famílias de menor renda possam dispor de recursos aí na ordem de R$100, R$120 mês para fazer essas compras. E isso impulsiona, inclusive, o comércio local, porque essas famílias consomem boa parte das suas compras no comércio de bairro. E esse comércio de bairro, quando ele está formalizado, né, a formalização dele já foi tratada, já foi estimulada lá no projeto de cidadania empresarial. Então, ele vai poder estar com um sistema que também lê esses códigos de barra, recebe esses créditos, e esse crédito também é uma forma de pagamento, já que ele não tem conta corrente, já que normalmente o sistema de tributação dele, o regime de tributação, não é pelo sistema de débito e crédito, ele é do Simples, ele é MEI, mas ele pode utilizar esses créditos também no aplicativo para fazer as compras deles na rede atacadista, né, no atacarejo, onde ele faça as suas compras. Então, ele também pode transferir esse crédito como um meio de pagamento, como uma moeda para os estabelecimentos maiores, onde ele faz as suas compras, para que esses estabelecimentos finalmente utilizem isso no pagamento de impostos, ou ele mesmo pode utilizar no pagamento de impostos. Então, a ideia é isso. De certa forma, é uma quase moeda, né, que seria criada com esses créditos de ICMS que serão utilizados para devolução de parte do ICMS para as famílias de menor renda. E isso também é uma forma de estimular a pequena empresa a se formalizar para poder captar essas vendas que serão aquecidas da população de menor renda, né, do consumo das famílias, que pode ser bem aproveitado no comércio de bairro, no comércio local. Então, esses 4 projetos, né, o Fisconforme, Nota Legal, Cidadania Empresarial e o Imposto Mais Justo, formam um conjunto de estímulos para a formalização da economia. Então, esses projetos compõem uma formatação de política tributária voltada para a formalização dos negócios e promoção de justiça fiscal no estado de Rondônia. O que a gente espera é que, com o sucesso da implementação desses programas, nós tenhamos um ambiente muito mais favorável para a conformidade fiscal, para o compliance dos empreendedores, dos negócios em Rondônia, e isso sirva de base para o aumento do investimento, para o crescimento das empresas, para a geração de oportunidades, né, de distribuição de renda também, e redução da regressividade. Esse é o conjunto de ações que eu venho anunciar aqui para vocês, nossos parceiros, né, da área de contabilidade, com a intenção de que também possamos ouvi-los. Eu estou vendo que já tem várias perguntas aí, né, Zé Cláudio, no chat. A gente pode, então, trabalhar aqui no bate-papo, receber as sugestões. Eu falei de 4 projetos, 2 estão já lançados, mas são passíveis de melhorias, e 2 ainda estão sendo formatados para serem lançados agora, nesse segundo semestre de 2021, e é muito oportuno também as contribuições que vocês puderem nos dar para o aprimoramento dessas ações que vão redundar num ambiente muito mais favorável para a economia do estado de Rondônia, é o que todos esperamos. Então, devolvo a palavra agora, José Cláudio, para que possamos ver como é que você vai conduzir a questão das perguntas aí para a gente bater o papo. As perguntas, na realidade, era o pessoal pôr no chat aqui, né? Mas puseram muito pouca coisa no chat. Mas, sim, secretário, a gente percebe que o Estado e a Secretaria de Finanças estão desenvolvendo um trabalho aí bem à frente, demonstrando que quanto melhor regularização da parte dos empresários, ao qual também o profissional da contabilidade usufrui de tudo isso, né? Porque acaba aquela briga de quebra de situações em que uma fica muito irregular uma empresa com a outra, né?
Então, e para o profissional, ele adquire muito mais credibilidade, onde as coisas são justas para ambas as partes, né? Onde o profissional que apresenta as informações para o seu empresariado e ele realmente vai ter confiança em tudo aquilo que ele faz, porque geralmente, lá na frente, realmente vai demonstrar que aquilo é voltado para o maior equilíbrio econômico que tem no nosso Estado. Aqui, uma das perguntas que apareceu, secretário, foi a seguinte, uma dúvida do Igor Elias. Ele fez assim, e para as empresas, sabendo que o consumidor utiliza esse cupom no cálculo do imposto das empresas, isso gera crédito nos abatimentos de impostos também? Sim. Ele não compreendeu, né? Sim, Igor, é isso mesmo. As empresas vão receber, os sistemas das empresas, né? O sistema que controla o frente de caixa das empresas, ele tem que estar preparado para isso, para ler esse código de barras, né, do Imposto Mais Justo como um meio de pagamento, e esse meio de pagamento é apropriado como sendo um crédito de ICMS, que ele tanto pode utilizar diretamente para o pagamento dos seus impostos, quanto pode transferir esse crédito para uma outra empresa onde ele faça as suas compras. Então, sim, permitida a utilização. A ideia é transformar esse crédito ICMS numa forma de moeda, de pagamento, no meio de pagamento, que dê absoluta liquidez, tanto para pagar diretamente o imposto, quanto para transferir para outro contribuinte. Excelente. A gente sabe que a parte da economia ainda não se estabilizou, ainda, assim, vamos dizer, na sua completa complexidade toda, né? Ainda estagnada pelo seguinte: veio a pandemia, paralisou alguns segmentos, teve alguma expressão, o Estado foi lá, deu alguns incentivos, postergou tributos, aquela coisa toda, e muitas empresas também adquiriram financiamento, um deles foi o Pronamp, e outros para poder seguir com a caminhada, né? Então, uma das perguntas que vem aqui é se ainda a Secretaria prevê algum momento ainda o retorno do Refaz, para que possa dar uma certa continuidade nas empresas, porque se a gente perceber, muitas empresas estão ainda com tributos, algumas coisas ainda pendentes de regularização em virtude ainda da não normalidade do comércio. Perfeito. Eu vejo que a Rosimeire, né, está fazendo esse questionamento. Tá joia. É isso. Sim, Rosimeire. Nós nós enviamos à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ao final de junho, um pedido de prorrogação do Refaz, aquele que vigorou de dezembro de 2019 até 30 de junho de 2021, vigorou um programa de recuperação de crédito da Fazenda Pública, o Refaz, prevendo redução de até 85% de juros e multa ou pagamento parcelado em até 10 anos, com redução de até 55% para pagamento em 10 anos de juros e multas. E propusemos à Assembleia, então, prorrogar até 30 de setembro. Solicitamos ao Refaz, né, autorização para isso, solicitamos ao CONFAZ autorização para isso, o CONFAZ nos concedeu essa autorização e pedimos à Assembleia. No entanto, a Assembleia Legislativa, um deputado pediu vista para propor uma redução do valor limite dos débitos consolidados dos contribuintes, que é de 200 milhões. Ele queria reduzir isso para 10 milhões. Soubemos que esse deputado, o Marcelo Cruz, que propôs isso, estava preocupado de que isso pudesse ser utilizado pela Energisa para a negociação dos seus débitos, o que, de fato, não é uma preocupação pertinente, já que a empresa Energisa não tem mais débitos até 200 milhões que pudessem ser enquadrados. E, no entanto, ele pediu vistas. Aí, na última sessão, antes do recesso legislativo, nós estivemos lá, tentamos fazer o convencimento para avançar o projeto, mas acabou que os deputados não chegaram no consenso quanto ao valor e o deputado Laerte Gomes pediu vistas novamente. O deputado Marcelo Cruz devolveu, Laerte Gomes pediu, e a gente está com a expectativa de que, na próxima semana, o deputado Laerte devolva o pedido de vistas e proponha um limite maior para que não fique tão restritiva, né, as possibilidades de adesão a esse Refaz. Então, o cenário mais provável é que
ainda esse mês, a gente tenha o restabelecimento do Refaz, com esse prazo até 30 de setembro e com a manutenção do limite de valores de débitos tributários que poderão ser pagos no Refaz até 200 milhões. Mas precisamos que a Assembleia defina isso para garantir. E aí, quanto à pergunta que você completa a pergunta aqui, dizendo se tem possibilidade de condições mais benéficas, né? Essas condições mais benéficas a gente está estudando, poderia ainda ter um novo pedido ao CONFAS e a gente ainda prorrogar isso por mais um período, né, até o final do ano, mas eu não posso dizer que isso vai ser feito ainda, porque não temos estudos concluídos, nem temos autorização do CONFAS para isso, e também não temos autorização da Assembleia. Então, eu não contaria com isso, né? Mas, da nossa parte, é desejo nosso, sim, ainda ter esse último arranque para que as empresas que não aproveitaram as condições para regularização possam aproveitar e caminhar de forma regular e se preparar para essa retomada da economia que todos esperamos que se consolide daqui para o próximo ano. Com certeza. Nesse segmento, eu vou fazer uma pergunta agora, aliás, um pedido, secretário. Nesse mesmo intuito que tem o Refaz, nós temos os outros parcelamentos também. Mas nós contadores, enfrentamos alguns entraves nos parcelamentos da PGE. Se o senhor pudesse corroborar conosco e liberar esses parcelamentos do portal, porque eu sei, tá no portal, você faz o pedido, às vezes tem um atendimento virtual e tal, mas ficaria até um pouco mais tranquilo para a nossa classe profissional poder fazer que igual faz do ICMS. Você vai lá, faz o parcelamento, atende o seu contribuinte e gera menos fluxo de atendimento para a própria secretaria para dar liberdade para ela trabalhar em outros segmentos e não atender o contribuinte externo, né? Se pudesse nos atender com esse pedido para liberar esse parcelamento online, como era antes, né? Que é um pouco tempo agora que modificou isso, voltasse ao status anterior. Perfeito. A gente tem trabalhado com a PGE nesse sentido, eles estão desenvolvendo, implantando, né, um novo sistema de controle da dívida ativa e a gente está trabalhando na integração entre esse sistema novo da PGE de controle da dívida ativa e o sistema da CEFIM. Essa integração a gente espera que esteja concluída aí nas próximas semanas ou talvez meses. Às vezes a TI tem algumas dificuldades com isso, mas a gente está tentando simples, priorizar para que isso realmente esteja num único ambiente, seja online. Você tem toda a razão que isso gera um trabalho desnecessário que poderia ser automatizado. Vamos trabalhar com isso. Você imagine agora nesse momento, a CEFIM disparou diversas CDAs aí de cartório. O fluxo aumentou tanto que às vezes esgota o agendamento de 2, 3 dias. Ó. Agendamento de segunda já não tinha na terça mais para atendimento. Então gera um certo fluxo de anormalidade. Permite auxiliar nessa resposta também? Por favor, Antônio. A PGE tem um projeto de lei elaborado que também vai atender os anseios de muitos comerciantes que têm diversos parcelamentos ou diversos débitos, e pela regra atual tem que parcelar um a um e gera um encargo muito grande de 10 UPF por cada um. E a PGE está materializado no projeto deles, que já está na Casa Civil e presta aí para a Assembleia, permitindo a unificação de todos os débitos para um parcelamento só. Então, isso aí é uma coisa que breve deve estar pronta. E isso vai facilitar muito. Com certeza. Isso também era um dos problemas também mesmo, porque geralmente você vai lá, você é 10 débitos, sendo 10 parcelamentos. Então, cada qual 10 UPF não atende, né? Excelente. A próxima pergunta que tem disponível aqui é do Arlindo. Ele está querendo saber se está 100% já o aplicativo da Nota Legal, porque ele fez o cadastro e não conseguiu ali utilizar bem o aplicativo e ele queria entender se realmente já está funcionando a todo vapor. Arlindo, a gente tem algumas correções a serem feitas, né? O bom do aplicativo é que você manda uma nova versão e automaticamente aquilo que está no seu celular já fica atualizado. A gente tem uma nova versão a ser publicada em breve, eu não saberia te dizer se ainda essa semana, mas certamente, no mais tardar até semana que vem, nós teremos uma versão corrigindo alguns bugs. Essa falha de que, às vezes, você vai ler e fica uma tela preta, né? Algumas pessoas reclamaram disso e pode ser a questão da própria capacidade de processamento nossa, né? Então, a gente vai dar uma atenção maior para isso, para permitir essa estabilização do funcionamento do aplicativo. Anteriormente, alguém tinha perguntado alguma outra coisa sobre o Nota Legal.
Deixa eu ver se eu resgato aqui. Bom, a leitura do QR Code, tá aqui, a Rosimeire também. Precisam melhorar a leitura do QR Code, pois quando a impressão é muito clara, ele não lê. De fato, Rosi, já recebemos isso e nós vamos disponibilizar nessa nova versão a possibilidade de digitação da chave de acesso. Né? Tudo bem que são 44 dígitos para digitar, mas é uma forma, opção, pelo menos, já é uma opção, quando a impressão falhar. Né? Eu vi que o ex-presidente Joelson apareceu agora há pouco. Acho que ele quer fazer alguma pergunta. Joelson, por favor. Olha aí. Fique à vontade, seu microfone está desligado. Pronto, reativei aqui. Eu só estou ouvindo hoje, só estou acompanhando e as perguntas eu vou deixar mais para o chat, mas só dizer aí da nossa satisfação e poder estar participando aqui com o nosso secretário, Luiz Fernando, parabenizar por todos esses avanços que têm sido feitos no estado de Rondônia e de melhoramento. Tecnologia é um processo constante, né, diário, que precisa estar olhando, mexendo e revisando. Então, o nosso presidente Cláudio, eu vi que está aqui o Valdir, ali de Rolim de Moura, o Boritza, Antônio Carlos, enfim, todo o grupo e os nossos contadores. Então, eu não tenho perguntas, eu vou só acompanhar aqui o chat, daí a nossa satisfação em poder estar participando. Obrigado, Joelson. Agradeço também ao Joelson, que é um parceiro também, mesmo tendo aí revezado, né, com o presidente José Cláudio a posição à frente do CRC, mas continua contribuindo bastante com os nossos projetos e alguém que ontem mesmo conversávamos, né, Joelson, sobre apoio que o Joelson tem oferecido aí para alguns desses projetos. Então, agradeço aí pela disponibilidade, pela sua contribuição constante. Professor Zé Cláudio, eu gostaria de falar uma questão de ordem aí. Fique à vontade. Pode ser? Vou botar meu vídeo aqui, para mostrar que eu estou despreparado. É o seguinte, o tema do secretário hoje é um tema mais amplo e ele pontuou os grandes projetos relativos à política econômica e tem algumas perguntas que ela é da vivência operacional e amanhã eu virei preparado com toda a mertiolate, todo curativo para a gente enfrentar esses detalhes mais que preocupam a categoria. Então, assim, se o senhor quiser fazer uns filtros das perguntas, ou se o secretário também quiser respondê-las, tranquilo, mas se quiserem fazer o filtro, deixar para amanhã, para a gente também não misturar o operacional com a visão estratégica que está sendo trazida aí, tá certo? Só para tranquilizar a classe contábil, que amanhã eu vou trazer também a infantaria, a cavalaria toda para ajudar ao enfrentamento, viu? Eu não venho sozinho, não. Vai deixar as pancadas só você, né? Isso. Não queria dizer isso, não, mas o secretário vai isso, achar Antônio? que eu estou Estamos entre amigos. Ninguém vai puxar nosso tapete, não. Fica tranquilo. É porque de vez em quando aparecem algumas perguntas cabeludas aí que a gente tem que segurar. Não é nem isso. É mais operacional mesmo, que de repente eu vou trazer amanhã alguns gerentes para a gente agendar, e amanhã seria uma grande, como o Boritza me passou, uma grande mesa para a gente ver o que é que a gente precisa melhorar mesmo, uma coisa bem prática, mas fora da visão estratégica que o secretário tem como formulador das políticas. Tranquilo. Só para ponderar. Sem problema nenhum. Para mim, acho que seria até bem em tom mesmo, porque aí foge um pouco do tema de hoje, né? Alguns questionamentos. E amanhã, nos dias, ficaria bem de bom tamanho para questionar. Então, secretário, acho que as perguntas mais formais dentro do processo do que foi apresentado hoje eram o que tínhamos aí nesse momento, né? E alguns outros questionamentos aqui a gente pode deixar para amanhã realmente e seguir adiante. Zé Cláudio, se me permite, tem algumas perguntas aqui que talvez tenham a ver com esses projetos que eu apresentei. Se eu estou entendendo bem, eu posso pontuar alguma coisa, tudo bem? Fique à vontade. A Sirlene nos pergunta aqui, né, se o mercado pode utilizar os cupons fornecidos pelo próprio supermercado para fazer doações. Sirlene, quem faz as doações no Nota Legal são pessoas físicas. Então, necessariamente, uma pessoa física, baixa o aplicativo, cadastra um CPF e senha, né, e isso vai ser confirmado pelo envio de e-mails, e essa pessoa física é quem teria que fazer
essas doações para entidades sociais de sua escolha. Se ela são cupons fiscais emitidos por outras pessoas e ela teve acesso a isso, isso não impede que ela faça as doações se esses cupons fiscais forem emitidos sem CPF. Se for com CPF, só poderá ser utilizado pela própria pessoa que cadastrou seu CPF senha no aplicativo. Ok? Mas se for sem CPF, uma entidade social, por exemplo, poderia recolher e ler isso, né, no nome de uma pessoa física, e isso é permitido, sim. Eu acho que isso responde a sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais. A Nareli pergunta se a transferência do crédito de ICMS pode ser considerada como empresa menos contribuinte, mas com matriz filial em entes federativos diferentes. A pergunta, eu acho que se refere à questão do ICMS, do Imposto Mais Justo, em que nós falamos que a forma de materializar o crédito vai ser através do desconto, né? Vai ser através dos créditos do ICMS. E com contribuintes de outros entes federativos não será possível, né? Porque a gente não... Boritza me corrige se eu estiver errado, que é o gerente do projeto, mas eu entendo que não é possível porque eu teria que ter autorização de outro estado para reduzir a arrecadação dele, né, com o aproveitamento desse crédito lá. Então, esse crédito só poderá ser utilizado em Rondônia. Então, ele pode utilizar para pagar os seus impostos em Rondônia. Esse contribuinte que tem matriz em outro estado, ele utiliza para pagar os impostos em Rondônia. Ele não pode transferir para a matriz. Com relação à regularização fiscal, os empreendedores usam o CPF para escrever máquinas de cartão, existe uma ação prevista de forma a coibir essa prática. O Antônio vai poder explorar isso melhor, Diego, amanhã, essa questão das ações para inibir, né, essa simulação, o uso de máquinas de cartão de crédito para omitir receita do fisco. Vou deixar essa para você amanhã, Antônio. Secretário, você podia falar um pouquinho também que muitas vezes as pessoas se omitem em colocar o CPF na nota porque acham que o fisco vai monitorá-lo. Então, poderia falar um pouquinho dessa sintonia, quem sabe até esclarecer para as pessoas não ficarem meio apreensivas com isso, né? E realmente botar o CPF para contribuir com isso. Exatamente. O Nota Legal foi formatado de uma maneira que, se a pessoa não quiser colocar o CPF, ela pode ler a nota, fazer a doação para a entidade e participar dos prêmios instantâneos, das raspadinhas. Ela só não vai receber os bilhetes eletrônicos para participar dos sorteios trimestrais. Então, o programa permite que a pessoa participe, ainda que parcialmente, sem colocar o CPF na nota. Agora, quando se coloca o CPF na nota, você tem essa vantagem de receber os bilhetes para os sorteios trimestrais e tem as vantagens que o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê, de você poder comprovar que fez uma aquisição de um produto que deu problema, isso garante a defesa dos seus direitos de consumidor. Enfim, é muito mais vantajoso. Você pode recuperar depois melhor essas notas no próprio site do Nota Legal, que vai permitir que essas notas apareçam lá. Fica mais fácil quando você tem o CPF na nota. Agora, a preocupação de que, ao colocar o CPF na nota, poderá haver a detecção da Receita Federal, de que o seu consumo está incompatível com a sua renda, etc. Aí eu vou falar o seguinte, Zé Cláudio, não é por causa do Nota Legal, mas a Receita Federal tem acesso às operações de cartão de crédito, né? E tem acesso, né, aos dados do COAF, quando os valores são acima dos limites lá do COAF. Então, assim, não precisa ter medo do Nota Legal, porque esses dados a Receita já conhece todos. Então, é um medo desnecessário, né? A não ser que você, de fato, só transacione com dinheiro, que você faça, né, um malabarismo para que a sua receita seja fora dos registros. Mas aí eu acho que não é a realidade, né, da maioria esmagadora, né, dos nossos contribuintes. Então, acho que não é a preocupação. Nessa mesma pergunta aí tem a outra que se interlaça com a pergunta do outro rapaz sobre a fiscalização do cartão de crédito. A gente não tem feito ostensivamente, mas fazendo por etapas. Hoje já se cruza o PG-10 com o movimento de cartão de crédito para uma missão ali de faturamento, né? E CPF, sim, o cara compra 10 máquinas, 7 máquinas, como ele falou ali, está no radar,
nós só não temos a intenção de causar um transtorno imediato em todas as frentes do mercado. Mas, certamente, se a pessoa não quer colocar o CPF e ela compra em quantidade que ela deveria ser um comércio, a mercancia, ela vai chegar nela pelo cartão de crédito. Esses dias, eu fazendo uma prova de conceito aí pela Zona Sul, nós identificamos um estabelecimento com uma venda de 1.800.000 só no cartão de crédito, sendo que não tinha nenhuma empresa no nome dela, não tinha compra no CPF no nome dela, e o que tinha de coincidentemente tinha o CPF da máquina do cartão, mas o endereço batia com o de outro empreendimento. E ele jogou para os contadores a não formalização. Olha só como o pessoal joga contra vocês. Ele tem 2 estabelecimentos legalizados, não digo o movimento dele. E eu tinha ido lá em março com um colega e voltei lá de novo para fazer até um teste de campo do projeto que o secretário falou aí, de formalização. Eu não assustei no nosso papel. E eu disse, vem cá, de março para julho, você ainda não... o contador está vindo. Eu digo, amigo, o estado de Rondônia, o secretário sabe mais quantos dias abre uma firma. É isso aí. Tá certo. O projeto, quando vier à tona, vai tirar todas essas dúvidas aí, sanar essas arestas aí de condenação do contador e todas essas particularidades. Tá jóia. O contribuinte diz que é o contador, né? E eu sei que não é sempre. Com certeza. O Domingos pergunta aqui em relação ao reface, o prazo vai ser mantido para 30 de setembro. Domingos, a princípio, sim. A gente espera que a Assembleia, aí na próxima semana, já tenha aprovado a prorrogação e ele, de acordo com o que está autorizado, vai vigorar até 30 de setembro. Agora, a gente pode, posteriormente, solicitar um novo prazo, mas a intenção é que ele não seja mantido indefinidamente, né? Então, eu não posso garantir que vai ter uma nova prorrogação depois de 30 de setembro. Parcelamentos, né? Sobre cancelamento de parcelamentos, vou deixar isso para o Antônio amanhã. A Nota Legal vai exibir ganhadores? Sim, Rodrigo. O site Nota Legal vai trazer o nome dos ganhadores para dar o máximo de transparência, né, para essa distribuição desses prêmios. As notificações que chegam via DET, existe uma forma de serem reprocessadas e as atendidas sumirem, conforme ocorre com o FIS-Conforme? Aí é uma pergunta bem operacional, Rose, que o Antônio vai ter o maior prazer de responder amanhã. Poxa, a Luciana está dizendo que já tem R$50 para resgatar aqui. Que beleza, né, Luciana? Bom saber que você possa divulgar, publica lá nas redes sociais, divulga a Nota Legal. A gente quer fazer isso acontecer com bastante frequência. O pessoal da CEDI também está presente aí na sala, viu? Isso. Acho que foi a Mirna, da CEDI. Como é que paga a premiação? Mirna, essa premiação é transferência. Você aparece lá como aconteceu aqui com a Luciana, né? Ela ganhou o prêmio, aparece no aplicativo. No aplicativo você cadastra sua conta bancária, conta corrente ou conta poupança, e pede a transferência do seu prêmio para a conta. Uma vez por mês, a Cefim vai fazer o Pix, o TED, o DOC, lá para a sua conta e aparece lá no mês seguinte. Guajará-Mirim está demorando para liberar as inscrições estaduais. Os processos de inscrição estadual das empresas de Guajará-Mirim. Em Guajará-Mirim, a gente tem feito vistoria, a gente está reforçando o time de Guajará-Mirim, aumentando a equipe lá para conseguir agilizar esse processo. Tá? Quem pergunta é o Elias. Aí, Antônio, se tiver alguma informação a mais sobre secretário, isso. O senhor pode citar que tínhamos um auditor lá, hoje temos 3, e provavelmente colocaremos mais 2 para funcionar também no sábado e no domingo. E o procedimento de demora, se tiver tudo prontinho, sai rápido. O problema é que a gente sabe que há um olhar dos órgãos de controle quanto àquele fluxo, aquele aumento. Eles até acrescentam aqui, comprar para Guajará e vender depois não é crime. Eu e o secretário temos combatido isso, explicado para os órgãos de controle, para a TCE, e vou aqui passar para o secretário levantar essa bola para ele cabecear, que ele lidera uma força-tarefa de secretários da Região Norte, enfrentou São Paulo, e ele pode falar sobre qual é essa questão aí que o pessoal colocava como crime o desinternamento. E não é, o cara é dono do dinheiro,
mas tem uma questão de polêmica aí que o secretário vai... Vou levantar essa bola para ele. Obrigado, Antônio. Camarada você. Essa questão de Guajará-Mirim, né, do desinternamento de Guajará-Mirim, como o Antônio falou, sempre foi criminalizado, né, indevidamente, porque, de fato, não há infração tributária em desinternar mercadorias que foram ingressadas com isenção em Guajará-Mirim. O problema é que há necessariamente um recolhimento dos impostos a serem feitos para a origem, né, para o estado de origem, e os impostos federais e os recolhimentos para Rondônia. O que acontece é que, para que se faça esse recolhimento para o estado de origem, é necessário também se conhecer o crédito que foi estornado nessa compra no estado de origem. São Paulo, por exemplo, não mantém esses créditos. Então, quando há o desinternamento, deveria ser informado qual o valor desse crédito, né, os 18% que incidiram sobre matérias-primas, insumos, embalagens utilizados, que gerou um crédito para essa mercadoria. Esse crédito ele tem que ser aproveitado quando a mercadoria sai de Guajará ao desinternamento, então volta à situação fiscal original, como se não tivesse sido remetido para a área de livre comércio. E aí é débito e crédito, é o princípio da não cumulatividade novamente. Nós temos já, desde 2017, uma batalha lá no CONFAS para que essa informação do crédito seja oferecida. Há muita resistência de outros estados sobre vários argumentos, e, recentemente, assim, eu coordeno um grupo de trabalho no CONFAS que discute essa questão da área de livre comércio, e também participo de um outro grupo de trabalho que discute as questões do ADC 49, referentes à não incidência do ICMS nas operações de transferência, que também depende dessa definição de crédito. Então, a expectativa é que a gente tenha ainda esse ano uma definição de como calcular esse crédito para que o contribuinte que está operando o Guajará-Mirim, quando fizer o desinternamento, possa recolher de forma adequada, de forma correta, o valor dessa saída, né, dessa incidência sobre o desinternamento de mercadorias em Guajará-Mirim. Então, a intenção é que a gente, de fato, tenha segurança jurídica para essas operações e isso estimule que um número maior de contribuintes possa operar com segurança no município de Guajará-Mirim. Viu? Quem perguntou, Elias, Domingos, né, que estão comentando sobre isso. Enfim, esse o nosso objetivo, a gente trabalhar para estimular o investimento em Rondônia e fazer isso utilizando os instrumentos de política fiscal que existem, né, dos benefícios fiscais, mas sempre com muita segurança. Ok? Acho que isso, dando uma passada rápida aqui, acho que esgota. Esgota, né, secretário? Só quero complementar aqui, Antônio, antes de você falar, complementar aqui também a Ilza falando de Salvador, ali a Maria Helena de Teresina. Estou vendo aqui a Juliana Furini, né, que abriu a câmera há pouco, aí também nossa delegada de Ariquemes. Enfim, estamos com uma representação muito boa e é um prazer a gente poder estar com essa audiência tão qualificada, né? Juliana desligou a câmera para comer alguma coisa, que já são quase 9 horas, né, Juliana? Muito justo. Todos desejamos fazer o mesmo em breve, mas se o presidente permitir, Antônio, pode falar. É só um complemento sobre o que o senhor pincelou sobre crédito de regramento desse grupo de regramento das transferências. Para informar que nós pacificamos as transferências de semoventes do bovino, a gente não vai fazer, né, os autos de infração na barreira de quem transfere, mas vamos fazer os controles do plantel da etapa anterior do diferimento. Então, assim, a gente pacificou para evitar que o camarada arrende 2 metros de terra e diga que está transferindo 1.000 boi. Isso a gente vai controlar, se possível, até verificar com outro estado toda essa conformidade, mas precisávamos ter uma posição e demos para o setor produtivo de que a transferência ela existe, é permitida. Das mercadorias, hoje, quem transferir não pode debitar, porque a não incidência, né? Então, assim, tem esse limbo da parte do comércio. E dos bovinos, está pacificado. Nós vamos depois fazer um regramento do monitoramento, para evitar a fraude na etapa anterior, do gado de terceiro. Ok.
presidente, algumas pessoas também colocaram aqui, pediram a apresentação, né? Eu, de fato, não preparei uma apresentação sobre esses temas todos. Todos eles têm algumas apresentações. Eu vou consolidar as informações num único material para ficar mais didático, e aí eu disponibilizo isso para o senhor distribuir aí para todos os contadores. Mas secretário, se eu lhe falar, todos esses nossos trabalhos estão sendo gravados. Então, posteriormente, até o Emerson é conhecedor, a gente vai talvez formar um link, tanto no Conselho quanto na CEFIM, ficar um link disponível para as pessoas que tiverem dúvida, refazer a leitura e assistir novamente tudo isso que foram tratados Perfeito, aqui. perfeito. Então, como não temos mais nenhuma indagação aqui, já estamos no nosso horário, vou pedir para o senhor as suas considerações finais e passar para os demais também a palavra para as considerações finais, para a gente dar o encerramento de mais um dia de seminário de ICMS do Estado de Rondônia. Perfeito. Presidente, assim, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. A CEFIM, ela apoia integralmente as ações do Conselho e a Semana do Contador. A gente tem participado aí, né, desde segunda-feira aí com a Darlene, o Ricardo Samu, o José Luiz, enfim, o Antônio Carlos vai estar amanhã. Sandra. E a gente está assim, realmente bastante engajado, bastante envolvido, porque, de fato, nós enxergamos a classe dos contadores como os parceiros mais próximos da realização desses nossos ideais de promoção da conformidade, de formação de um ambiente econômico regular que permita o crescimento econômico do Estado de Rondônia. Então, quero, de fato, agradecer, né, pelo espaço, pela audiência, pelas interações. Estou vendo aqui vários contadores com os quais eu já tive bastante interação em tempos anteriores, né? A própria Inês, acho que a gente já bateu o papo anteriormente, o Mauro, enfim, vários companheiros aqui de caminhada. Então, é, de fato, um prazer nosso poder estar aqui, interagir com vocês e nos colocamos, mais uma vez, à disposição para todas as contribuições, sugestões de melhoria, cobranças, puxões de orelha, enfim, o que for necessário para a gente conduzir bem essa caminhada e transformar a Rondônia num lugar bom para se viver, que é o desejo do nosso governador, é aquilo que o governador Marcos Rocha sempre tem trabalhado conosco, que a gente precisa entregar um Estado melhor do que recebemos, e para isso estamos aqui absolutamente empenhados e disponíveis para fazer o melhor pela nossa população. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite. Grato, muito obrigado. Nós aqui consideramos honrado por ter todo esse staff da Secretaria de Finanças aqui conosco, prestigiando um evento maravilhoso para dispor aos nossos profissionais conhecimento. Coordenador Antônio Carlos, suas considerações finais aí, coordenador. Depois que a autoridade maior fala, já não tem mais a palavra, mas mesmo assim eu desejo uma boa noite para todo mundo e até amanhã. Agradecer a deferência. Ex-presidente Joelson, quer uma consideração final? Meus agradecimentos ao nosso secretário, a todo o staff da Secretaria de Fazenda. Dizer, secretário, que acho que todos nós estamos imbuídos de um Estado cada vez melhor e maior. Né? Esse é o desejo de todos nós que gostamos de Rondônia e trabalhamos por Rondônia. Né? Eu acho que é isso. Todos nós que fazemos parte desse conjunto da classe contábil estamos todos imbuídos nesse propósito. E junto com esse staff da Secretaria, capitaneado pela vossa pessoa, tem feito a diferença no nosso Estado, tem feito a diferença na classe empresarial, e nós sentimos isso verdadeiramente na prática. Isso não é só nas palavras, não é só nas ações, mas é na prática. Então, a gente vê aí que, ao longo do tempo, a Secretaria ela tem se posicionado, ela tem se adequado dentro da nova realidade, desse novo mundo da tecnologia. E isso nos orgulha muito, principalmente em nós ter passado por um momento de uma pandemia que foi tão severa para todo o país. Todas as pessoas sofreram muito. Rondônia teve aí a sua estrutura, se manteve segura, estável, com seus compromissos assumidos, e isso é mérito da nossa secretaria e do nosso secretário. Dizer que, mais uma vez, é um privilégio poder participar aqui desse evento, e nós estaremos sempre juntos. Em tudo aquilo que for para o desenvolvimento do nosso Estado, nós queremos estar presente e participar. E, mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. O Antônio Carlos, amanhã que se prepara, porque deve ter uma lista, o dobro dessa que está aqui nesse chat já para amanhã. Então, que venha e vamos todos estar juntos amanhã. Mais uma vez, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigado, ex-presidente Joelson. Emerson, suas considerações finais?
Presidente, como o Antônio Carlos falou, depois que o chefe fala, a gente tem que ficar quietinho, né? Mas só queria lembrar um detalhezinho, assim, fazer um comparativo. Acho que é a primeira vez na história dos meus 20 anos de Cefim que a Cefim sai de trás da caneta, né? E abre a sua guarda para ir a campo, conversar com os empresários, conversar com os contadores. E o Conselho já há algum tempo, acho que desde a presidência do Domingos, passando pela Vilma, pelo Edneu, pelo Joelso, agora contigo, que sai de trás das mesas e vai em encontro com a Cefim, encontro com a Cefim, para trabalhar junto. Isso é muito legal. Quem ganha com isso é o Estado de Rondônia, que precisa desse ambiente fluindo muito bem. Parabéns mais uma vez por esse evento que eu falei, secretário. Eu acredito que é o único no país, né? É o único conselho que realiza um evento exclusivo com o ICMS durante uma semana toda. Parabéns, e amanhã eu vou estar de assessor, literalmente, do Antônio Carlos aqui, para não deixar ele sofrer sozinho. Amanhã ele vai falar à vontade, né? Porque ele interfere em todo mundo, mas amanhã é o dia dele. Obrigado, Emerson. Realmente é uma satisfação imensa poder estar com essa equipe toda aqui. E o maior prestígio, o maior assim, ganho é os nossos profissionais aqui que estão presentes, né? Tivemos quase 170 pessoas aqui, na maioria profissionais da contabilidade, não só do nosso estado de Rondônia, mas muitos do Brasil aí presentes conosco, prestigiando e buscando conhecimento do nosso estado. Pessoal, então não perca amanhã às 19h30, né? Coordenador Antônio Carlos Alencar, novos paradigmas da administração tributária. Então, amanhã, no mesmo horário, às 19h30, iniciaremos para que às 21h também concluímos mais um dia de seminário de CMS. Então, agradeço imensamente, uma boa noite a todos, que Deus nos ampare sempre e nos cuide e guarde. Muito obrigado por mais uma noite de conhecimento. Grande abraço. Até mais a todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Boa noite.